Pronto, conforme combinado, hoje estaremos falando sobre a matéria sobre ministros e sobre evangélicos, sobre os pastores. E baseado hoje, eu quero transmitir no livro de 2 Crônicas, no capítulo 12 e o versículo 7, que traz assim o texto para você que está do outro lado hoje. Nós temos um tema hoje que nós vamos colocar esporadicamente hoje aqui. Vamos tentar passar para vocês o que grandes líderes sofrem, grandes pastores sofrem, pessoas que estão passando por situações pelo seu ministério pastoral. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, diz: E para que não me exaltesse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para que esbofetear, enfim, para que não me possa me exaltar. Aqui está uma declaração que o apóstolo Paulo ele faz nesse livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, e que a gente vai tentar passar para os nossos amigos, nossos irmãos, os líderes que estão do outro lado nesse momento nos assistindo, tendo essa oportunidade da gente compreender porque algumas dificuldades pastores, líderes têm na sua carreira, nos seus comentários, nos seus textos, o que é que a igreja hoje está vivendo nos últimos dias? O que é que a igreja está presenciando hoje? A falta da presença do Espírito Santo, a falta da presença das manifestações divinas. Onde está o erro? Muitas pessoas procuram saber. Eu tenho feito um trabalho especial, outros dizem eu tenho executado o trabalho, eu tenho ido os dias dos cultos todos os dias, mas a gente percebe que a vida pastoral, a vida de ministro, a vida de servo, ela fica muito sufocada com algumas situações que são espirituais. Muitas das vezes não é física. O mundo espiritual, ele é como uma bomba atômica. O mundo espiritual é rápido para ser destruído e demora para ser crescido. Para ser destruído, basta você estar bem e de repente Satanás mandar um mensageiro dele para vir lhe perturbar, lhe tirar da presença de Deus. Então você vê que para construir é difícil, mas para desfazer é muito mais rápido do que você pensa. Então hoje nós estamos tentando passar para aqueles nossos amigos, nossos irmãos, os ouvintes, que pastores, eles são igual a todo ser humano, porque ele é feito de carne, ele é feito de coração, ele é feito de pulmões, ele tem a sua vida igual a qualquer outro ser humano. Ora, algumas pessoas percebam que para buscar a presença de Deus, as pessoas limitam-se nas exigências espirituais de pastores, de mestres, de líderes, e as pessoas só enxergam essas pessoas como se fosse o Superman, como se fosse a Mulher Maravilha, assim como está nas histórias de quadrinho. E nem sempre é assim. Pastor, ele tem fome, pastor, ele tem sede, pastor, ele precisa de descanso, pastor, ele precisa de equilíbrio, pastor, ele precisa de uma vida social também. E hora relevante, as pessoas nunca procuram saber se os pastores estão bem. Quando você chega na igreja, os pastores sempre estão atentos para trazer uma mensagem de fé, uma mensagem que é espontânea para que você perceba. E hoje nós queremos mostrar para você aqui que Paulo, ele tinha essa situação dentro dessa carne dele, que a Bíblia fala desse espinho, que muitos historiadores e estudiosos da Bíblia, pessoas que têm um conhecimento, até hoje não definem qual era o espinho que Paulo tinha, qual é a situação que Paulo tanto falava que ele tinha um espinho na carne. Eu já vi muitos comentários de pessoas falar que Paulo ele tinha uma recaída por alguma situação carnal. Eu já ouvi alguém dizer que o espinho na carne é colocado simplesmente porque o crente tem que manter aquele perfil espiritual até a volta de Jesus. São coisas que vai acontecendo que a gente fica assim sem compreender. Porém hoje aqui, nessa live que eu estou fazendo com vocês,
Você que está do outro lado me assistindo nesse momento, já está entrando aí pessoas que já estão me vendo e me ouvindo. Nós queremos falar por que alguns ministérios pastorais, alguns ministérios de pregadores, alguns ministérios de estudiosos da Bíblia têm perdido a eloquência de viver brilhantando com Deus naquilo que Deus chamou para um propósito. Eu quero logo dizer que o que mudou nos últimos dias foi o ser humano, não foi a palavra de Deus. A palavra de Deus ela continua a mesma. O que mudou nos últimos dias foi a tecnologia mais avançada que evoluiu. O que aconteceu foi que os pregadores, os ministros do Evangelho, pastores, trocaram a ideia de pregar a Bíblia por se tornar o lado profissional, financeiro. Hoje, se vocês entenderem comigo, ninguém quer mais pregar o Evangelho na casa de Deus se pelo menos não lhe der o transporte para ir e não lhe der o transporte para voltar. Outros abrilhantaram com CD, com livro, com o seu histórico para fazer acontecer e gerar uma renda financeira. Alguns até dizem que isso também é obra de Deus. Mas hoje aqui eu estou isento de fazer qualquer julgamento. Eu só quero explicar para você que os pastores eles sofrem situações que, hora relevante, você que está do outro lado, você que está em casa, você que está na igreja, nunca percebe que o pastor ele é um homem que sofre, que a pastora é uma mulher que sofre, que os obreiros são pessoas naturais igual a você, que tem mesmo desejo que você tem. A única diferença desses líderes é que eles estão vivendo um mundo espiritual muito maior, porque eles têm que dar sua vida espiritual dentro do contexto. Isso aqui eu não quero agregar o mundo espiritual de ninguém, nem a vida espiritual, porque não me cabe a mim fazer julgamento das vidas espirituais. Cabe a Deus, Ele mesmo que é o dono de todos, fazer o julgamento e medir cada um conforme a sua balança, conforme o seu tamanho. E hoje eu quero traduzir para vocês esse espinho da carne que Paulo aqui lamentava muito. Seria porque Paulo era um homem que tinha uma formação acadêmica superior da época? E se ele não tivesse esse espinho, ele seria um homem que poderia estar sendo exaltado? É uma pergunta. Às vezes, nós temos coisas nas nossas vidas que precisamos manter elas sempre, porque senão a gente pode desvincular de um caminho e de um propósito que Deus fez para mim e fez para você. Então veja bem, a questão pastoral, ela traz para a gente, traz para mim, traz para você, algumas situações que o pastor ele tem conflitos espirituais, pastores têm conflitos internamente, pastores têm conflito dentro dos seus lares, pastores têm conflito dentro da igreja, porque nós vivemos com gente. Labutar com pessoas, eu costumo dizer, como alguns amigos nossos comunicam com a gente e fala, trabalhar com pessoas é muito difícil, porque todo mundo tem um pensamento, todo mundo tem uma cabeça, todo mundo tem um propósito, todo mundo tem um pensamento diferente. Hoje nós estamos baseados aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que relata sobre o espinho na carne que Paulo ele tinha. Eu gostaria de lhe dizer que, independente quem prega, independente quem louve, quem cante, esse ser humano aí é um ser humano sujeito a cometer erros e sujeito a cometer falhas. Sabia disso? Se você não sabe, eu gostaria de dizer que eles são pessoas que muitas das vezes você enxerga ele com uma ampla santidade divina. Por que isso? Porque diz a Bíblia que nós somos imagem e semelhança de Deus. A imagem nós permanecemos, mas a semelhança, na verdade, está muito distante já. Por quê? Porque eu não posso mais ter mais a semelhança. Porque a gente pecamos todos os dias. E a Bíblia, ela faz a gente entender isso, que quando o homem peca, ele se afasta da presença de Deus. Então não há semelhança para quem vive em pecado e para quem está em pecado. Não há semelhança divina com Deus. Agora a imagem, você ainda obteve, porque Deus é parecido comigo, é parecido com você. Eu estou falando da questão física. Quando Deus
ele fez o homem, fez a mulher, ele se baseou em uma formação. Ele se baseou em algo. Ele convidou o Espírito Santo. Quando Jesus já estava ali com ele lá na sua grande glória, e ele viu a necessidade de formar o ser humano, de formar o homem, significa dizer que Deus estava vendo toda essa necessidade. Então vamos lá. O conflito que os líderes sofrem. Primeiro conflito é o conflito interior. Esse que só eu, você tem. Esse conflito interior dificulta muito a presença do Deus eterno. Isso quer dizer que quando você está pregando, cantando, quando você está louvando, que você esteja cheio da presença de Deus. É relevante isso. Às vezes você canta simplesmente para manter uma postura do cântico. Às vezes você louva, prega para manter uma situação. E quando você, na verdade, não está cheio de Deus. Paulo sentia essas dificuldades, se parou que muitas das vezes ele estava sempre ali. Porém, ele escreveu uma carta em Filipenses, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O poder de viver em Cristo é você ter fortalecimento. É por isso que os pastores conseguem manter um perfil mais na igreja do que os membros. Porque geralmente, eu estou falando geralmente, todos os líderes, obreiros, pastores, evangelistas, apóstolos, presbíteros, auxiliares, diáconos, eles têm uma vida muito mais voltada à oração para manter as suas atividades espirituais. Então, Paulo, ele vivia sofrendo essas situações que até hoje nenhum teólogo, nenhum professor que conhece da questão bíblica ainda não me explicou esse tipo de espinho que Paulo sofria dentro do seu corpo físico, ou seja, ou do seu corpo espiritual. A gente vê só alguns comentários que Paulo declara. Então, pastores, eles recebem também conflito. Veja bem, eu estou com uma matéria aqui que eu gostaria de passar para que vocês vá atribuindo comigo, que fala sobre conflito e descasos sobre ministério pastoral. Existe glória que desce ao mesmo ministério, porque o obreiro do Senhor tem sido ferido e desgasta-se emocionalmente. Porque Deus permitiu que haja conflito e espinho ministerial sobre o meio pastoral e sobre a obra dele. Vocês percebem que as igrejas dos últimos dias estão sofrendo conflitos. Quais são os conflitos que as igrejas estão vivendo? Primeiro conflito são ovelhas que não obedecem mais pastores. Ovelhas que já se sente líder, que já se sente respaldado, não respeita mais os seus pastores. Por isso que traz as divisões dentro das igrejas. As divisões que existem, o que acontece dentro das igrejas, são conflitos que muitas das vezes a gente fica sem entender por que está acontecendo tudo isso. Porque as pessoas mudam de ministério parecendo que muda de roupa. Porque as pessoas hoje abrem uma porta de igreja e vivem dizendo que está fazendo a obra de Deus porque tem um chamado. O que foi que Jesus disse? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ou seja, as pessoas estão levando esse texto e criando o seu emocional e a sua postura pastoral. Então são conflitos que acontecem no meio das igrejas que muitas das vezes dificulta a operação do Espírito Santo de Deus operar dentro do corpo que é a igreja. Porque hoje muitos que estavam congregando em um ministério, hoje já abrem uma porta em um lugar, outro abre outra porta em outro lugar, porque eles não se sentiram acolhidos e não quis obedecer os seus líderes. Aí qual é o problema que ocorre nisso? O único problema que ocorre é que muitos estão sob maldições espirituais. E às vezes vocês, que estão do outro lado, não entendem porque muitas pessoas estão vivendo sobre maldições espirituais e por que tanto conflito dentro das igrejas. Porque tantas disputas que a igreja A é melhor, que a igreja B é melhor,
que o pregador tal é melhor, que a pregadora tal é melhor, e a gente vive se questionando estes conflitos. Lembrando que a própria palavra de Deus diz que isso tudo é mistério para que aconteça. Deve acontecer? Sim. Deve ser realizado? Sim. Deve ser feito? Isso tudo aí eu não sei. Porque eu entendo que obedecer líderes é compatibilidade dentro de uma palavra chamada Bíblia Sagrada. Quem não obedece líder é filho de Satanás. Quem não respeita pastor é filho do diabo. Quem não respeita os seus líderes, assim como os seus pais que você não obedece. O que é que a Bíblia diz? Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os dias de vidas na terra. Então veja bem, se você não obedece seu líder, não obedece seu pastor, faz o que você quer, o que você acha, o que é que você está criando dentro da igreja? Você está criando conflitos para tirar pessoas que até lá está tentando viver um mundo espiritual, porque nem todo mundo que está dentro da igreja está lá porque quer ser destaque. Tem pessoas que estão lá dentro da igreja porque quer dar um glória a Deus melhor, quer agradecer a Deus pelos benefícios que Deus tem feito na vida dele ou na vida dela. E a gente percebe que muitas pessoas que entram na igreja com esse pensamento de líder, com esse pensamento de autoritário, com esse pensamento de importante, com esse pensamento dizendo, a obra só acontece porque eu estou na frente. Eu quero lhe dizer uma coisa, Jesus, uma certa feita, disse o seguinte, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Ou seja, Satanás não terá domínio sobre a igreja de Deus. A igreja, ela está formada e está sendo representada por Deus. Se está sendo representada por Deus, significa dizer o seguinte, que para chegar até a mim, para chegar até um membro da igreja, você precisa passar pelo representante chamado Deus. Certo? Você precisa de um representante que, na verdade, esteja ao seu lado. Então, a Bíblia recomenda isso. Então, o que eu quero dizer para você é que Paulo ele teve vários conflitos dentro das igrejas que ele passaram. Então, a gente vê hoje que as igrejas evoluíram, o evangelho se multiplicou, porém, está com cada dia com as feridas ainda abertas. Pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão sofrendo, lamentando, pessoas que estão dentro da igreja que não são felizes, pessoas que estão vivendo dentro da igreja, mas não têm a liberdade de ser feliz com ele mesmo. São pessoas que são frustradas, são pessoas que são decepcionadas, são pessoas que estão vivendo momentos de amarguras, são pessoas que estão passando por N situações onde Paulo declara dizendo dessa forma, que o espinho que ele tinha na carne fazia muita dificuldade para ele sobreviver nos dias atuais. Então veja lá, um texto que eu estava lendo aqui, como eu disse para vocês, diz o seguinte, quando lemos as duas cartas de Paulo aos Coríntios, percebemos problemas como os alguns que ali estavam, contratando-se a questão da vida dos obreiros, dos pastores que se dedicavam. Paulo também enfrentou tipo de espinho na carne, como ele menciona em 2 Coríntios 12, versículo 7. Para que não me enobrecesse em a grandeza e revelasse sobre aquilo que está posto o espinho na carne. Ele mencionou isso sobre o mensageiro de Satanás e desabafou dizendo aquilo. Então, Paulo ele se desabafa querendo demonstrar que às vezes esse espinho que ele tinha na carne não era para ele se exaltar. Mas eu, nesse momento, quero chamar a sua atenção, você que está do outro lado interagindo comigo, nosso irmão Silvio Melo, aí de Pitanguinha, na cidade de Simões Filho, a nossa irmã Aline, que está nos assistindo agora, quero mandar um abraço para todos vocês agora, nesse momento, quero mandar um abraço para Guto, quero mandar um abraço para Cristiane, para nossa irmã Patrícia, do Ministério Internacional do Avivamento Bíblico, nosso irmão Joaquim Donato, que está, nossa irmã Camila, que está nos assistindo nesse momento, Jaqueline Santana, a levita do Senhor, que está também nos assistindo nesse momento. Então, a gente está tentando passar aqui que os conflitos que a igreja tem passado, isso tem gerado mortes espirituais na vida de muitas pessoas. Aí a gente encontra as igrejas nos últimos dias anêmicas, as igrejas sem prosperidades espirituais, você não vê uma manifestação de cura.
Qual foi o dia, eu não sei se você concorda comigo, eu vejo tantos pregadores pregando, vejo tantos cantores cantando, vejo situações que até a gente diz assim, oh Deus, e as vidas, as pessoas que não aceitam? A pessoa aceita Jesus naquele momento emocionado e quando é no outro dia, a gente não vê aquela pessoa na igreja. É um conflito isso. Por quê? Porque ninguém quer mais cuidar, todo mundo só quer fazer seu outdoor. Hoje você vê aí o seguinte, se não colocar o seu nome no cartaz, se não colocar o seu nome no outdoor, tem pessoas que se zangam, tem pessoas que ficam preocupadas, porque estão preocupados em mostrar uma atividade que não é para que o nome de Deus seja glorificado, é para que a imagem dele seja representada em N lugares e ele seja convidado. Na verdade é uma questão que eu digo, né? A questão de marketing. É aquela questão, vou marketar para que eu possa ser convidado para outros lugares. E o que eu fico mais assim preocupado é que o pastor de igreja, ele abre um trabalho, ele constrói um templo, ele passa lamentações e lamentações ali naquele lugar, ganhando vidas para Cristo, prepara uma igreja bonita, realiza um patrimônio bonito, para chegar dois, três pregadorzinhos, dois, três cantorezinhos. Eu falo cantorezinho no diminutivo porque você é pequeno, você não é grande. O único que é grande é Deus. Eu só conheço um que é grande, que chama Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, você pregadorzinho, você cantorinha, tudo é no diminutivo, você é pequeno. Então a gente percebe que hoje está tendo essa situação. E Paulo, ele chega a declarar que esse conflito faz com que a igreja ela perca a qualidade de vida, a manifestação da igreja. Essa geração nova que está existindo hoje, esta geração nova que não sabe nem mais o que é oração. Eu faço uma pergunta para vocês que estão do outro lado me assistindo. Hoje nós estamos em tese aqui falando sobre conflitos espirituais. Qual foi o dia que você passou 1 hora de consagração e 1 hora de jejum? Pronto. Faça aí uma retrospectiva na sua vida. Qual foi o dia que você passou 3 horas, 4 horas de oração para Deus quando lhe levantar, para você adorar a Deus ou para você pregar, haja manifestações? Qual foi o dia que você pregou numa igreja e que Deus ressuscitou alguém que estava morto espiritualmente? Qual foi o dia que você chegou numa igreja que alguém estava com câncer que você orou que Jesus curou? Eu quero que você me diga, certo? Porque é o que a gente não está vendo nos últimos dias. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem, que no nome de Jesus faremos obras maiores do que ele fez. Jesus disse isso, que faremos obras maiores. E nós não estamos conseguindo enxergar isso nos últimos dias, mas estamos enxergando o seguinte, quem vai com terno bonito, com roupa bonita, com unhas lindas, com cabelos bonitos, com roupas que demonstrativa, a gente enxerga isso. Por quê? Porque venderam esse perfil que a igreja hoje, além de ela ser eclesiástica, ela é social. Hoje todo mundo quer ser crente, todo mundo hoje quer pegar uma Bíblia na mão e sair, quer pegar uma palavra dessa aqui e sair dizendo eu sou evangélico ou eu sou evangélica. Veja bem, todo mundo hoje quer ser evangélico, mas ninguém quer pagar o preço de ser evangélico e adorador. Então o pastor pega, constrói a igreja, constrói o templo. Aí coloca um indivíduo ou uma indivídua dessa para fazer um trabalho com ele. De repente, eles estão querendo fazer com o que Satanás fez com Deus. Subirei, serei maior do que ele e tomarei sobre ele. Só que Deus, ninguém pode tomar a sua glória. Foi o que Deus fez. Junto com ele, com Lucifer, já estavam ali os seus anjos malignos. Ele tirou todos eles que estavam nos céus, que é onde a glória do Senhor, e lançou eles sobre ao espaço que está aí flutuando. Eu não digo que ele está na terra, porque ele só pode manifestar em alguém se ele achar um corpo. Então ele está sobre o espaço, flutuando, esperando um corpo para que ele possa manifestar e fazer as misérias que ele tem feito, como você sabe. Então são conflitos que acontecem, que eu preciso destacar aqui, que o pastor constrói o seu templo, constrói a sua igreja, aí vem 2 indivíduos, 3 indivíduos, 4, 5 pessoas que não têm a mesma inspiração, que é vidas, que é alcançar o objetivo de almas para o reino de Deus. Aí o que é que acontece? Desgasta a própria igreja, quando você vê, começa a colocar contenda
e começa a colocar divisões dentro das próprias igrejas. Então, um cidadão que não tem nenhuma experiências espirituais com Deus, não tem nenhuma experiência dentro da Bíblia, eu percebo, até na hora de falar, fala Bíblia, na hora de falar, fala custeio, na hora de falar Crito, e aí a gente não entende como é que uma pessoa dessa se diz apta a pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Gente, vamos entender que esses conflitos, ele vai chegando a um certo momento, aonde vai chegar uma porta que vai ser fechada. Por quê? Porque esse conflito, Paulo já vem falando isso nas segundas cartas aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, ele dizendo que diante da grandeza das revelações, Paulo ele tinha revelações fortíssimas. Paulo tinha revelações profundas com Deus. Quando nós temos revelações profundas com Deus, nós temos um objetivo. E qual é o objetivo? Adorar o Senhor na sua santidade, prestar revelações divinas para que os sinais e as maravilhas de Deus aconteçam. Outra certa feita eu estava numa live falando aqui, que eu hoje só reconheço 2 pregadores que na verdade foi valorizado, é valorizado e Deus tem honrado. 2 pregadores. Fora desse aí, da minha época, eu estou falando de época de 30 a 35, 20 anos. Abílio Santana, que é o pastor Abílio Santana, que é um pregador, que é um mensageiro da palavra de Deus. Deus constituiu para esse tipo de coisa, certo? E parabéns para ele, eu me orgulho disso, porque Deus usa quem ele quer, forma quem ele quer, e Deus formou ele para esse tipo de situação. E o Marcos Feliciano, que é o pastor Marcos Feliciano, que na verdade Deus constituiu. Os outros demais que existem por aí, simplesmente são irmãos pregadores, que na verdade aceitou a Cristo e recebeu a mensagem da palavra de Deus estão. Então eu só reconheço hoje, dentro da Sagrada Escritura, o que Jesus disse, que é aquele que se deixar Deus abençoar, ele abençoa. Então, Abílio Santana e Marcos Feliciano se deixaram-se a Deus, ou seja, largaram tudo para fazer a obra de Deus. Aí eu vejo o cidadão hoje, aceita Jesus agora, 1 ano de crente, coloca uma Bíblia nas mãos e começa a dizer que já é pregador. Começa a dizer que já é pregadora. Começa a dizer que já é levita. Eu quero dizer que há um conflito fortíssimo. Há um conflito espirituais dentro da própria igreja. E aí o seguinte, e quando os líderes não dão oportunidade, você sabe o que é que esses fazem? Eles dividem a igreja, racha a igreja, se separa e escandaliza o nome da igreja e o nome de Cristo. Aí eu digo, isso não é um conflito? Não é um conflito espiritual? Porque todos têm chamado, sim, eu compreendo que todos têm. Agora, se você está na sua igreja, está glorificando a Deus, buscando a Deus, o seu pastor, a sua pastora, o seu líder, está lhe dando total apoio e você está se sentindo que é hora de você flutuar em outros horizontes, receba a vitória e a bênção e saia com gratidão a Deus pelos benefícios que aqueles líderes fez na sua vida. Então o conflito hoje que nós estamos falando aqui, mostrando, são conflitos que estão enaltecendo hoje o mundo do diabo. O diabo é que está gostando. Porque o papel do diabo? Matar, roubar e destruir. É o papel dele. Não é o meu papel, não. É o papel de Satanás, matar, roubar e destruir. Qual é o seu papel? Tomar a veracidade da verdade, obedecer os seus líderes, cumprir a determinação da palavra de Deus, viver um evangelho genuinamente verdadeiro e cumprir a santidade de Deus. É claro que você pode até não achar santidade em mim, mas o meu papel é lhe ensinar que a santidade de Deus existe. E eu não posso ser constrangedor à verdade do que está na Bíblia. Então há um conflito que Paulo declara dizendo, dando continuação, para que vocês compreendam, eu estou com o texto aqui todo feito e hoje, a pedido de algumas pessoas que me ligaram, dizendo, faz uma live, explica para a gente, pastor, sobre a questão desses conflitos que estão acontecendo nos últimos dias. Paulo chega a dizer,
Mas o poder de Satanás é de usar pessoas nas igrejas do Senhor. Ó, quem está dizendo isso aqui é Paulo. Não sou eu que está dizendo. Ele disse bem claro, certo? Mas o poder de Satanás é usar pessoas nas igrejas do Senhor como instrumento e como seu mensageiro. Por quê? Você se lembra de Moisés, que teve diante de Israel, quando nós podemos aprender o que aquele grande líder fez? Moisés, se lembra dele? Pronto. Vamos tentar viver agora esse momento da vida de Moisés. Quem era Moisés? Por que Deus escolheu Moisés? E qual foi a trajetória de Moisés? Levar o povo do Egito até a terra prometida. Quem era o perseguidor de Moisés? Era só Faraó? Era só Faraó? Não. Era o povo que estava com ele. A Bíblia chega a dizer que quando Deus fala com Moisés, ele dá uma ordem a ele que saísse da terra dos egípcios e levasse o povo para uma terra prometida. Até hoje não se deram o nome da terra. Alguns abrem a boca e dizem que Nova Canaã, eu não fui lá, eu não estava lá, certo? Faraó não conseguiu nem saber para onde era, só que Faraó estava furioso porque Deus não deu honra a ele. Ele estava desmoralizando o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo e que você serve. Então, fatores são esses. Quando Moisés leva o povo e vai na caminhada, o povo começou a fazer críticas. É o que o povo faz nos últimos dias. Quando a igreja está beneficiando, não há crítica. Quando a igreja está ajudando, não há crítica. Quando a igreja está vivendo momentos felizes da glória de Deus, não há crítica. Mas quando a igreja começa a passar por dificuldades espirituais, por dificuldades emocionais, que o espírito também tem suas emoções, você sabe disso, né? Tem sentimentos que você guarda, não solta, mas você sofre. Então, quando Moisés, naquele momento, começa a levar o povo, quem estava com ele? Os seus irmãos, certo? A Miriam estava lá, vivendo aquele momento todo. O seu irmão Arão, se não me falha a memória, para que eu não possa contextuar que são tudo, se por acaso eu estiver transmitindo um momento aí que eu vou, por tantas coisas de estudo, de conhecimento, certo? Então, o que é que eu analiso? Eles estavam lá, só que Moisés precisou conversar com Deus. Quando Moisés conversa com Deus, Moisés precisa subir até o monte. O que foi que ele fez? Chamou o seu irmão, que estava ali ajudando, chamou os que estavam ali acompanhando e disse-lhe: vocês ficai aqui que eu vou orar, buscar direção. A igreja, quando está vivendo momentos especiais, todo mundo só cobra do pastor. Todo mundo que está vivendo com certas dificuldades espirituais e quando acontece o seu mundo espiritual, que tem hora que a gente cai no deserto, as pessoas só reclamam do pastor. Ele passou vários dias orando. Quando ele volta, o povo começou a manifestar lá sobre o seu irmão, que ele deixou ali para atender e cuidar do povo. Só que nem todo mundo tem seu chamado de pastorear. Tem pessoas que não têm chamado para cuidar de ovelha, para cuidar de vidas, para entender vidas espirituais. A igreja tem esses conflitos. Nem todo mundo são confiável para certo tipo de atividade. Quando ele volta, o povo tinha feito um bezerro de ouro e estava querendo adorar, porque o povo não tinha segurança no que estava acontecendo. Lamentável, a gente vive hoje, os pastores vivem hoje, sem confiança, sem segurança daqueles que estão do lado. Por isso que muitas das vezes as coisas têm que acontecer, não acontecem, devido às situações de desconfiança que acontecem no meio do povo. Então, quando ele desce, ele vê que o povo já estava na rebeldia. Por isso que você vê hoje as igrejas
que não estão vivendo o mundo espiritual, eles passam a viver o mundo de rebeldia, onde as manifestações de Deus não acontecem, o poder de Deus não é atribuído, e aí a gente culpa a quem? Aí culpar a Deus? Não, são os conflitos que a igreja está vivendo. Então Faraó, quando viu que estava perdendo a sua glória, ele mandou que os seus cavaleiros perseguissem o povo de Moisés. O povo de Moisés, naquele momento, vivia lá no Egito, trabalhando, sendo escravo, tinha suas alimentações. Quando começou a viver no mundo que Deus concedeu a Moisés para que levasse para a terra prometida, eles começaram a reclamar. Já começaram a reclamar do tempo, da noite, do frio, do calçado, das roupas. É assim que está acontecendo os conflitos dos últimos dias. A igreja, ela tenta ajudar, superar todas as dificuldades, mas nem todo mundo tem o seu momento de agradecer o que Deus ele pode fazer, o que Deus pode realizar. Então você vê que Satanás, ele usa pessoas nas igrejas. Não adianta as pessoas quererem esconder isso, não. Em todas as reuniões que Deus se manifesta, Satanás também está lá, observando, para querer desmoralizar o trabalho e o reino de Deus. Fique sabendo disso, se você não sabe, aonde você está, que você está fazendo um trabalho para que o nome de Deus seja glorificado, o adversário das nossas almas, ele também bagunça para que a coisa dê errada. Então, hoje nós estamos falando sobre conflitos espirituais. Talvez o seu conflito não seja nem espiritual, seja físico. E aonde é que você pode solucionar esse problema que você está vivendo, que não é espiritual? Pronto, eu lhe recomendo, tem os médicos para cada tipo de doença. Se você tem problema de coração, cardiologista. Se você tem problema de cabeça, um neurologista, um neuro. Se você tem problema coluna, um ortopedista. Se você tem problema mais sério ainda, um ortopedista cirurgião. Se você tem problema maiores, você procura um clínico geral, daí ele vai diagnosticar e passar você para os médicos que são necessários. Isso aí é no mundo físico. No mundo espiritual, a gente tem que viver e entender que nós só poderemos ser vitoriosos se a gente quebrar isso com oração, com jejum. Lamentável lhe estar dizendo isso, mas é verdade. Se você não acredita, o mundo espiritual, ele só pode ser combatido com jejum, com consagração e com oração. Não adianta. Eu digo sempre às pessoas que me perguntam, às pessoas sempre que eu converso, como hoje mesmo, as pessoas me ligaram e me disseram, fala sobre esses conflitos que muitas das vezes nós passamos. Existem conflitos que você passa porque você está angustiado. Pode não ser sucesso na vida. Tem pessoas que têm as suas frustrações. Eu tenho sempre as minhas. Sempre acontece de eu estar frustrado. Sempre acontece de as coisas não estar dando certo. Eu murmurar, remungar. Isso aí é uma coisa pessoal. Cada um tem seu lado pessoal. Mas eu quero te ensinar que você pode sobreviver os dias maus se você entregar tudo nas mãos de Deus e deixar que Deus solucione o seu problema para aquilo que você precisa. Então o conflito de Paulo era um espinho que até hoje ninguém me explica. Será que aí alguém que está do outro lado pode descrever para mim qual era o espinho que Paulo tinha? Porque até hoje eu não descobri qual era o espinho. Qual era o espinho que Paulo tinha? E quando se fala nisso, nessa matéria, dentro das igrejas, nos seminários, nas palestras, quando se fala nisso em lugares teologicamente falando, as pessoas fogem da área. Por quê? Porque ninguém pode provar nada. Nem o próprio Paulo declarou que era. Ele só fez dizer, para que eu não possa me engrandecer, para que eu não possa ser superior, eu mantenho este espinho em carne. E onde é que está escrito isso, pastor? Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele dizendo dessa forma, eu detalho pelo versículo, não me gloriando, não me exaltando, não sendo querer ser superior. Então, alguma coisa teria que estar nele. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui. É como se eu quisesse ir de avião
para alguma localidade e o avião está no aeroporto de Salvador e eu me encontro em Camaçari. Aí eu quero que o avião venha para cá. Por quê? Porque eu estou me achando que eu sou muito importante e eu não preciso ir até Salvador. Mais ou menos isso que Paulo estava querendo descrever diante desse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. O que ele está querendo dizer? Não posso ser grande, não posso ser superior a nada, pois eu tenho um espinho na carne que sempre vai me colocar como pequeno, como uma pessoa com menos qualidade para poder desempenhar essa situação. São coisas que a gente analisa e que eu gosto de descrever, pois eu acredito que você pode ser sucesso, sim, mas se você começar a obedecer às ordens e às hierarquias de Cristo. A palavra de Deus, ela recomenda isso. Vamos lá, o que nós estávamos falando sobre Paulo. Mas ele dizendo o seguinte: como instrumento ou como mensageiro, porque não Moisés não teve o meio de Israel? Quando devemos aprender desse grande líder do Senhor? Quando devemos aprender como Paulo e de muitos obreiros do Senhor que tinha espinhos e conflito? Serve não para desanimar o servo do Senhor, mas para forjá-lo para que seja humilde e reconhecer a sua dependência de Deus. Eu preciso ser dependente de Deus. Ele disse-lhe: não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1, versículo 5. Lembre-se do que diz Paulo: não vos enganeis de Deus, porque Deus ninguém pode se zombar. Pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Você sabe qual é as frustrações que nós temos nos últimos dias? São as frustrações que correspondem àquilo que nós plantamos. Eu quero te deixar claro que o conflito sempre vai existir no seu mundo espiritual. Se você pensar que você se converteu a Deus, se converteu a Cristo e que as lutas elas vão parar, está enganado que ele ensinou dessa forma. Você terá refúgio, fortaleza, socorro, você terá presença de Deus, mas as lutas, elas sim, sempre vai estar ali acompanhando. E a Bíblia chega a dizer o que Paulo declara aqui, que tudo que o homem planta, ele vai colher, seja bom ou seja mal. Então, você pode pensar assim: que o Senhor fortaleça seu servo e lhe dê graça também, como padecendo, assim foi Cristo, que não se esqueceu com as suas recompensas, que ele estaria um grande dia nos céus, reservada para Deus e dando aquele grande dia como satisfação. Pronto, analisamos isso e vamos compreender o que Jesus chegou na cruz do Calvário no momento que estava sendo crucificado. Jesus estava consciente que aquele sofrimento seria para atender a humanidade. Consciente ele estava. Ele estava confiante que Deus iria lhe livrar de todas as situações, lhe daria força. Mas teve um momento, a própria palavra de Deus chega a dizer para mim, que Jesus, ele teve um momento que Deus não conseguiu olhar para ele. Não estou entendendo o que o senhor está me falando, vai entender agora. Você se lembra quando, naquele momento, a terra parou, o mundo parou, o dia se tornou noite, quando aquele momento, que era o momento já, seu último final, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthania, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Veja bem, naquele momento Deus, ele não se aproximou de Jesus. Mas por que ele não se aproximou de Jesus? Porque naquele momento Jesus estava recebendo as nossas dores, pecados. E o Deus que eu sirvo,
o Deus que você serve, ele não aceita pecado, ele não aceita desobediente, ele não aceita erros, ele é Deus de justiça, é Deus de fidelidade, ele não aceita. Naquele momento, Deus não olha para Jesus, e Jesus diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me desamparaste? Esses conflitos que às vezes você tem pessoas que me perguntam, nunca mais Deus falou comigo. Será que Deus não fala com você? Eu acredito que Ele fala todos os dias, porque quando você pega a Bíblia e abre, Deus está falando com você. Agora, se você quer ouvir algo que o seu ego lhe deixe satisfeito, porque tem pessoas que assim, são os caçadores de profecias, são os caçadores de línguas estranhas, são os caçadores de profetada, que só acredita que o culto tem manifestações quando tem muitas profecias. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 adiante, ele vai dizendo que o amor tudo sofre, tudo padece, que o amor entende, que o amor faz isso, que o amor faz aquilo, e assim sucessivamente. Ele quer dizer o seguinte, que a palavra, ela pode justificar o homem na situação que o homem vem vivendo. Então, trazendo isso para vocês que estão do outro lado me assistindo, eu estou falando hoje aqui sobre conflitos espirituais. E trouxe como base, foi 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Paulo confirmando e falando sobre o espinho na carne. Então você tem que entender que as lutas, elas não param não, filho. As lutas, elas vão continuar. Você que tem que permanecer sendo fiel a Deus, mantendo a sua fidelidade com o Senhor, para que as manifestações de Deus, ela venha a acontecer de uma forma digna e de uma forma poderosa. Esse exemplo que nós estamos dando aqui é para que você compreenda que Deus ele tem olhado e visto todos os seus sofrimentos, suas lamentações, ele tem ouvido os seus pedidos, ele tem acreditado nas suas orações, ele tem respondido e lhe dado resposta daquilo que você tem projetado, porque o conflito maior está dentro de você, você suportar você mesmo. Eu mesmo tenho os meus conflitos, e eu não escondo para ninguém, sou eu mesmo. Eu mesmo tenho o meu conflito, que eu não consigo me aceitar. Esse é um conflito tremendo. Imagine você, quando você não consegue nem aceitar você, quanto mais aceitar outros. E isso dói, isso faz você ter uma mudança de comportamento que a psicologia chama isso de bipolaridade. Pessoas que têm uma bipolaridade que muda de uma hora para outra e as pessoas não conseguem entender. Isso é uma doença que precisa ser curada, é uma doença que precisa ser medicada, é uma doença que precisa ser tratada, que todos nós, às vezes, temos essa doença. Uns com mais, outros com menos, e outros cada dia mais com essa bipolaridade, devido à sua existência, devido à sua má alimentação, à sua vida de criança que conviveu, a sua vida e do que está vivendo, por não ter suas realizações superadas nos últimos dias. Então eu trouxe hoje uma mensagem, estou trazendo aqui para você, mostrando que os conflitos que muitos líderes têm, que na verdade você tem eles como superior, como o bacana, como o poderoso, e quando não tem nada a ver com isso. Eles são pessoas igual a você, sofrem igual a você, lamenta igual a você, necessita de carinho, necessita de amor, necessita de alimentação, necessita de lazer, necessita de participar de uma sociedade moderna que relativamente não acontece. Por isso que os pastores e os líderes têm que ter o seu lazer para descansar a sua mente
porque trabalha com o mundo espiritual. Quem trabalha com o mundo espiritual vive sufocado de espíritos, vive atormentado por espíritos que deixa a pessoa atormentada, vivendo fatores que muitas das vezes a pessoa não é nem feliz. E lamentável lhe dizer que existem pessoas que não são felizes. Existem pessoas que estão tentando fazer que a felicidade brote dentro dele, na casa, no lar, na escola, na faculdade, no trabalho, mas quando ele volta para casa, quando ele volta para o seu ninho, para dormir, ele se sente sozinho e deprimido, e por que não dizer depressivo? Hoje, para falar sobre depressão dentro das igrejas, você tem que ter muito cuidado, que as pessoas pensam que você está querendo dizer que ele é doido, que ele é maluco, que ele é isso, que ele é aquilo. Gente, a depressão não é nada mais, não é nada menos do que a falta de alguma coisa que não foi preenchida tanto no passado, no presente, e que a pessoa está querendo preencher no futuro. A depressão, ela provoca isso. É uma doença ruim, perigosa, porque ela é silenciosa, ela pode chegar a qualquer momento, ela não diz o dia nem a hora, mas o conflito que eu estou falando hoje aqui é sobre você, sobre mim, que está dentro de nós, que muitas das vezes não podemos e não conseguimos ser felizes da forma que nós deveríamos ser felizes, porque esse conflito está dentro de mim e dentro de você. E Paulo, ele declara isso, trazendo para mim, trazendo para você uma ideia fortíssima, uma ideia específica diante do fato. Quando é que o pastor, ele não é levado a sério? Hoje, vocês podem perceber que antigamente existiam aqueles pastores moribundo, cara fechada, pastores que até no falar engrossava a voz, para mostrar que é o líder. Eu não vejo assim. O pastor, ele é um amigo, conselheiro. É claro que tem pessoas que gostam de desrespeitar quando a pessoa se torna bem simpático. Esses aí, a gente tem que cortar logo. Mas, quando é que um pastor não é levado a sério? Me diga aí você que está do outro lado. Quando é que um pastor não é levado a sério? Por ele ser brincalhão? Por ele ser contador de piada? Por ele ser um artista de palhaço? Por ele ser um comentador de história? Aí você não leva a sério porque ele comenta isso? Pronto. Eu queria saber de você, quando é que um pastor não é levado a sério? Ó, vamos introduzir isso aqui para que a gente compreenda. O povo costumava ver pastores como pessoas simpáticas. Ora, a gente tem que entender dois fatores aí. O que é a simpatia e o que é educação. Uma pessoa simpática, no falar, a outra pessoa lá se alegra. Uma pessoa educada, todo mundo gosta. A educação e a simpatia, ela tem que andar juntas. Óbvio isso. Quem tem a educação e quem tem a simpatia, favorece tudo quanto você vai plantar e tudo quanto você vai fazer. Imagine uma pessoa que é líder não ser simpático aos seus liderados. Uma pessoa que é líder não ter educação para poder administrar os seus liderados. E aquela história do pastor com a voz grossa, do pastor com a cara feia, do pastor todo fechado, isso é liderança? Já morreu há muito tempo. Não é. Já foi provado que não é. E a gente entende que o pastor, ele precisa estar sendo simpático, estar sendo educado, pelo menos para manter aquele trabalho que ele está exercendo, que é público. Quem trabalha com o povo, quem trabalha com o público, ele tem que ser simpático, educado. Principalmente se for um apresentador, um comunicador, um projetista de expressão, ele tem que trabalhar com a sua comunidade dessa forma. Coisa simpática, as pessoas simpáticas certamente não temos nenhuma noção do mundo real. Nós nos tornamos relevantes às opiniões de muitos, ou qualquer que seja, são aqueles que de uma certa forma tendem a ser simpático para conviver na sua simpatia e trazer aquilo que é mais especial. Vamos lá. Quando é que formamos isso
e podemos submeter quando nós somos uma pessoa simpática. Geralmente os simpáticos, ele traz o público para ele mesmo. Geralmente as pessoas que são simpáticas, ele traz os seus comentários dentro do auditório, dentro daquilo que ele está lecionando, dentro daquilo que ele está estudando, dentro daquilo que ele está transmitindo, ou dentro daquilo que ele está pregando. Ele faz a sua mensagem bem simpática, ser comovente e atraente para aqueles que vão lhe ouvir. Ontem eu estava com alguns pregadores e eu estava falando que eu não preciso ter pressa para que minha mensagem ela tenha um conteúdo para alguém que vai me ouvir. Eu não preciso ter pressa para que eu possa transmitir tudo rápido para que a igreja chegue ao êxtase da glória. Eu preciso trazer para a igreja uma mensagem, um texto, um tema, me basear naquela história e transmitir algo que vá trazer esperança, modificação de vidas. Eu preciso disso. Aí a mensagem ela vai ser direcionada através do Espírito de Deus, que vai estar conduzindo a mim, a você ou a qualquer outra pessoa que vai estar ouvindo o texto, para essa pessoa restabelecer a força e a inspiração de transmitir algo que vá mudar a sua vida, seja ela sentimental, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela social. Isso aí é que me preocupa. E vocês há de convir comigo que a maioria dos pastores, principalmente aqueles que pregam a palavra, eles querem ver logo o brado de glória, o brado de aleluia, o brado de amém, e se for possível, resenhar algumas línguas estranhas naquele momento ali, que é para a coisa acontecer e pronto. E se o povo não gritar, ele acha que Deus não se manifestou. Se o povo não pular, ele acha que Deus não está presente. As pessoas se enganam com isso. Deus, ele fala no silêncio. Deus, ele fala através do vento. Deus, ele fala através do zoom da zoada. Deus, ele fala através de um testemunho. Deus, ele fala através de uma vida consagrada. Então não precisa você trazer um texto para que a igreja suba, desça, suba, desça, suba. Você precisa estar vivendo o texto da Sagrada Escritura e transmitir para aqueles que estão do outro lado o que é conteúdo e o que é, na verdade, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. São as experiências que nós temos e que hoje me faz estar ao vivo com você, passando desse momento. Eu gostaria que você compartilhasse essa live para que ela possa chegar para aqueles que estão precisando. Mas mesmo assim, você está entendendo o que eu estou falando. Tentar ser líder é tentar verificar a questão cultural, inclusive viver aquilo que o grande líder ele pode viver diante de tudo que é sério. Para você ser um grande líder, ou você que recebeu uma equipe, você tem que trabalhar já com projetos em mãos e escrito. Colocar atividades nas mãos daqueles que vão ser seus subordinados. Começar a passar para eles a técnica de avançar e de dar o crescimento para que as coisas possam ser evoluídas rápida e com dinâmica. Então, para isso se faz equipes para realizar e para trabalhar. Ninguém faz a coisa acontecer sozinho ou ninguém cresce sozinho. Todos nós precisamos de alguém para desenvolver o nosso trabalho. E o grande líder, ele precisa estar contextuado diante das informações e diante das histórias do que você vai transmitir para aqueles que vão estar lhe ouvindo. É um propósito de você tirar do conflito aqueles que, na verdade, podem entender. Levar a sério o trabalho é um dos pontos fundamentais. Todo pastor, eles são preocupados em levar com seriedade a verdade da sua mensagem, ou seja, da mensagem da parte de Deus. Liderar a Igreja de Cristo envolverá muitas necessidades.
E uma das necessidades que vai evoluindo é superar os constantes obstáculos que vêm sobrecarregando quando você está vivendo o fator da grande liderança. Suportar as dificuldades daqueles líderes que você constituiu, porque eles são, às vezes, inerente ao que você passou para ele, ele faz diferente e você tem que ter postura para poder saber reclamar e buscar e fazer que ele realize a coisa certa. A longanimidade é constante sobre aqueles que, na verdade, levam o sofrimento. Serão imposto isso com mais variedades, isso é fator, e com mais experiências. Um pastor experiente, uma igreja experiente, um pregador experiente, uma cantora experiente, às vezes traz, naquele momento, o que a igreja está precisando. Eu costumo ir para várias igrejas, ministrar, pregar, anunciar que Jesus. E quando a gente chega lá, a gente vai preparando uma mensagem com a nossa cabeça toda ali. Duas coisas a gente queremos, que a mensagem seja aplicada e a outra sair satisfeito, alegre com aquilo que nós pregamos. Mas às vezes Deus ele quer fazer a coisa diferente. Às vezes Deus quer usar você naquilo que ele chama de dom, que são os dons espirituais que Paulo descreve lá em 2 Coríntios, que são os novos dons, que é fluente para aqueles que são servos, que são líderes, que são pastores, que são ministros, que têm esta comunhão de levar os novos dons do Espírito. É claro que você pode ser usado nos 9 e também você pode ser usado em nenhum, porque você pode estar sendo só o mensageiro da palavra. Os dons, Deus usa quem Ele quer e quem Ele entregou e aqueles que acreditam. Então, o líder, ele tem que estar com espaço aberto para desenvolver tudo isso e manifestar-se a glória de Deus conforme a capacidade que o Espírito Santo de Deus concluiu na vida deles e que eles possam ser estabelecidos diante disso. São fatores isso. Então, eu estou lhe passando hoje que você já depois de quebrar este conflito que está em você, as manifestações de Deus vai começar a cair sobre a sua vida de forma brilhosa, gloriosa. As manifestações de Deus será perfeita porque você vai estar disponível acerca do que Deus vai fazer na sua vida. Muitos não levam a sério porque não compreendem. Vamos entender porque muitos não levam a sério. Porque não está nem aí. Ele acha, se ele entregar uma mensagem que for para doutrinar, foi Deus. Às vezes para avivar, foi Deus. Às vezes para corrigir, foi Deus. E muitas das vezes, Deus não entra em nada aí nisso. Porque você é o dono do seu texto. Mas quem vai dar as manifestações é o Espírito de Deus. Aí é diferente. Porque eu posso chegar na igreja e chegar lá falar de uma crise que está acontecendo no nosso país. Desemprego. E eu levantar as mãos e dizer, quem está desempregado aqui, por favor, levanta 10, 20. No meio de 100, levanta 90 que está desempregado e 10 que está trabalhando. Então, eu posso chegar lá e dizer que Deus revelou-me, ou me mostrou, ou fez revelações diante de um fator. O que eu quero trazer para você, que o texto está nas suas mãos, é que você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você vai pregar. E a gente percebe que esse conflito está gerando para muitos pregadores, para muitos conhecedores da Bíblia, que hoje ele chega na igreja e diz assim, pare de sofrer. Quem é que não sofre? Pare de sofrer. Quem é que não está sofrendo? O cara sofre de pressão arterial, de coração, de coluna. O cara sofre de necessidade de fome. O cara sofre de desemprego. Essa palavra vai ser bem aplicada. Pare de sofrer. Então, ela vai ter abertura para aquilo que está acontecendo nos dias atuais, nos momentos atuais, na hora exata, porque eu estou sofrendo. Então a palavra, ela tem que ser aplicada conforme a necessidade do que Deus está lhe ordenando e lhe dirigindo. Então todo pastor, todo líder, todo pregador, seja ele qual for, de qualquer denominação, você tem que tomar cuidado daquilo que você fala.
Porque há um conflito dentro de você que você pode falar tudo aquilo que você está acontecendo com você e desde quando Deus não falou que era para contar aquilo. É por isso que eu costumo dizer que o crente, o pregador, o pastor que determina em oração todos os seus projetos, Deus manifestará de forma graciosa os seus projetos e manifestará as suas vitórias. Certo? Ó, nós pastores muitas das vezes tomamos rumo e pouca resistência. Fazemos isso em nome da sensibilidade pastoral. Mas acabamos perpetuando um mito de que somos covarde, que somos melancólico, quando não há assunto e nem direção da própria igreja. Eu me lembro bem que aos 16 anos eu já era dirigente de igreja. 16 anos. Eu era dirigente de igreja na cidade de Simões Filho, no bairro de Ponto de Parada, na Assembleia de Deus de Ponto Parada 1. Eu era dirigente de igreja seguinte, eu era auxiliar do dirigente da igreja. E eu me lembro que quando eu estava na lista, era uma maior emoção, que eu sabia que 8 horas eu ia tocar aquele sino. Não sei se vocês se lembram, na Assembleia de Deus, tem um sino assim, parecendo aquele chamador de boi, que eles usam lá, um sino de metal, que bate. Aí os crentes que estão de joelho levanta e faz aquela oração. Mas eu, quando sabia que estava na lista, eu ia para a igreja às 5 horas da tarde. Para o culto começar às 8. Eu ia para a igreja às 5 horas. Eu pegava a chave. Eu me lembro que a chave ficava na casa do meu amigo auxiliar. Oh, meu Deus, deixa eu me lembrar aqui do amigo pastor, rapaz. No instante eu lembro o nome dele. Aí eu pegava a chave Filadélfia. Nosso irmão Filadélfia, me lembrei. Irmão Filadélfia, ali em Simões Filho. Eu passava na casa dele no dia dos cultos que eu ia dirigir e pegava a chave 5 horas da tarde, abria a igreja e ficava orando, buscando a Deus, dizendo: Deus, eu quero uma palavra, Deus, eu quero uma mensagem, Deus me ajude, Deus me fortaleça. Por quê? Porque eu entendia que eu não poderia simplesmente trazer uma mensagem se eu não tivesse uma base divina. Porque transmitir uma mensagem para um povo que está de esperanças, eu preciso estar espiritual. Porque qualquer professor de teologia, qualquer professor de mestrado, qualquer professor de marketing, pode chegar numa igreja hoje, olhe, veja bem o que estou lhe dizendo, pode chegar lá e trazer um fator principal de uma mensagem contextuada e todo mundo dizer que foi Deus que usou aquele homem. Sabe por quê? Porque o que ele vai falar, ele já estudou para aquilo. Agora, o que você vai pregar, Deus vai lhe dar nas orações que você vai falar com ele. A nossa mente, ela é como se fosse um cartão de memória, que hoje nós usamos a expressão pendrive, certo? Onde capacita todas as informações. No mundo espiritual, nós temos que ter informações de Deus, informações divinas, para que a gente, quando possa abrir os lábios, abrir a nossa boca, o Espírito de Deus conduzir aquilo que aquele cidadão chegou cansado do trabalho, chegou da faculdade, está passando por diversidade. Deus nos oriente através do texto e através do mundo espiritual que nós temos para podermos pregar a palavra do Senhor Deus na vida daqueles que estão precisando. E eu me lembro que era 16 anos que eu tinha e eu sempre gostei de estar dentro da igreja orando. Eu digo para vocês que a minha força espiritual hoje que eu tenho não é da agora. É coisa de 30 anos que eu sempre gostei de orar. Quem me conhece, tem pessoas aí que estão agora me assistindo que me conhecem, sabe que eu estou falando isso. Eu era aquela pessoa que sempre gostei de viver de oração na casa de Deus, vendo os milagres na casa de Deus, vendo Deus operar. E Deus ele abriu dentro do meu cérebro, dentro do meu coração, uma perspectiva futura para poder falar. E isso tudo que eu tenho, eu agradeço a Deus porque é um dom. É um dom, é um dom. E eu sei que não faz mais ainda porque eu não dou o lugar devido, como eu lhe disse para você, que hoje nós estamos falando aqui sobre conflitos. Existem conflitos. E eu sempre acreditei que para pregar a palavra de Deus, nós temos que estar de bem com Deus, nós temos que estar de bem com a casa, nós temos que estar de bem com todo mundo, porque senão seremos mais um babaca, que vai chegar lá na frente
e vai dizer que Deus falou e Deus diz lá de cima, não mandei falar nada. Ele que está tomando ousadia e falando dele mesmo. Então, eu sempre gostei de orar. Quando eu chegava no culto, já nas 8 horas, que o culto terminava às 21 horas, eu tinha aquele prazer. Olha o que é que acontecia. Aí Deus falava, curava, manifestava a sua glória. E muitas pessoas gostavam da pessoa do Manuel Nunes, que antigamente era chamado Manuel de Jesus. Manuel de Jesus. Era que as pessoas mais me conheciam. Quando Deus determinou na minha história, devido eu mais não querer ficar na Assembleia de Deus, aonde eu participei, eu nasci lá, me formei lá, fui aplaudido lá, mas Deus ele tinha e tem um projeto comigo diferente. Qual é esse projeto que Deus tem comigo? Ele me chamou para esta obra, onde ele me deu uma estrutura. E eu louvo a Deus pelos pastores de antigamente. Por isso que eu estou falando de conflito, de liderança, de respeito, de confiança que você deve ter. E eu sempre fui submetido a isso. Eu me lembro do pastor Evilásio Basto, meu grande amigo, a sua esposa Celina Basto, os seus filhos que hoje estão aí já pastores, pregando muito. E eu me lembro de Carlos Alberto Tolentino, que foi um grande líder meu também, certo? Meu pastor Juarez Soares, que também, Adail Tassione, que foi meu pastor também na cidade de Amélia Rodrigues, o pastor Adailton, que é cunhado do Evilásio Basto, que foram os meus líderes, o finado presbítero Estevão, que foi o homem que me colocou no ministério da igreja, no ministério para glorificar o nome do Senhor. Que Deus a tenha, a ele e a sua família, aonde a gente fazia. Antônio Fiuza, também presbítero da igreja, que eu pregava junto com ele em várias igrejas. Nós saíamos muito junto, pregando. Então, a minha atividade, ela veio produzindo isso já de longas datas. Por isso que eu estou dizendo para você que eu acredito muito na questão de hoje eu estar sobrevivendo de orações antigas, que hoje nas igrejas não se oram mais. A verdade é essa. Todas. Eu não estou falando uma, não. Todas. Quando há um clamor, quando há um dia com Deus, uma situação assim, desse jeito, aí as pessoas hoje, mas antigamente, todo dia era dia com Deus. Os círculos de oração que eu frequentava no quilômetro 14, quem conhece aquela parte de Valéria, quem conhece ali os irmãos de Ponto Parada, que a gente descia, era todas as terça-feiras de manhã, o ciclo de oração onde Deus manifestava a sua glória. Então, eu tenho vivido hoje a questão das orações passadas. Hoje, o máximo que eu consigo orar em uma igreja, o máximo, 1 hora, o máximo. As vigílias de hoje é mais pregação e cântico. Antigamente, a gente orava a noite toda. Era 2 palavras, 2 pregadores. Hoje, começa o culto 22 horas, encerra às 6 da manhã, só cântico, só pregadores e manifestações que às vezes eu nem sei se é de Deus. Mas, como eu estou ali glorificando a Deus, eu tenho que dizer Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Então, a oração, ela produz o alimento forte para as nossas vidas espirituais. Então hoje eu falando aqui com vocês sobre conflito, quando você tirar esse conflito que está dentro de você, Deus vai usar você na terra, Deus vai manifestar a sua glória sobre a sua vida, Deus vai lhe usar profeticamente, você que é um instrumento de Deus, que nunca mais profetizou, nunca mais interpretou as línguas, nunca mais foi renovado, você que não sai mais para pregar, você que se encontra preso dentro da sua casa, não tem mais liberdade de abrir a boca para dizer que Jesus é maravilhoso, não deixa isso colocando dificuldade para que você cresça não, porque Deus lhe chamou com prioridade, Deus lhe chamou com realidade, com certeza, para você desempenhar. Então o líder, ele tem que estar dentro das manifestações. Críticas e murmurações são como pedras lançadas. Pronto. Pedra fundamental. Quem não quer ser nada, faz o seguinte, não escreve seu nome. Mas quando você começar a ser um instrumento, você vai receber críticas, tanto elas construtivas, ou tanto elas críticas
desordenada. Murmurações vai acontecer, rumores de pessoas. Ele não presta, ela não presta, ele é assim, ele é desse jeito, a vida dele não é isso, o que ele prega é que ele não vive. Ó, isso aí é mais uma vez aquilo que eu disse logo no início. É mais Satanás trabalhando para que você não possa ser bem-sucedido. Críticas e murmurações são como as pedras lançadas. Quer ver um exemplo? Os escribas e os fariseus estavam a certa feita querendo pegar Jesus em um detalhe. Como Jesus sempre andava perfeitamente diante da palavra que ele ouvia de Deus, e ele sabia da sua caminhada que Deus estava fazendo com ele, o que foi que aconteceu? Os escribas e fariseus não via nada que desabonasse a conduta de Jesus. Assim como muitas pessoas não vê nada que desabandone sua conduta, mas por trás murmura, por trás critica, por trás lhe zomba. Mas se você captar isso e colocar que você não vai pregar mais, lamentável, você está perdendo e dando vitória a Satanás. Você tem que pisar na cabeça da serpente e glorificar a Deus, porque quem me justifica é Deus. É mais um conflito que nós estamos hoje nesse tema, transmitindo para você que está do outro lado. Conflito sempre vai ter, senhores. Conflito sempre vai ter, senhoras. Conflito sempre vai existir. Então, crítica, murmurações, são como pedras lançadas sobre as nossas vidas e a nossa história. Veja bem, algumas críticas são como pedras lançadas, visando machucá-las. Tem críticas que deixam a gente no hospital de Deus, sabia disso? Tem críticas que são pesadas, que quando bate na gente, faz a gente morrer espiritualmente. Tem pessoas que estão mortas espiritualmente por uma palavra mal aplicada em certos discursos, em certos sermões e em certas situações. As palavras que foram criticadas, que deixaram você hoje desamparado, não mais pregando a palavra, você que vive nos últimos dias, porque, se eu pregar vai falar. Não importa, se eu fosse viver o que o povo falasse, eu não estava hoje aqui falando que Jesus é maravilhoso, porque quem me justifica é Deus. É Deus. Fale de mim bom, fale de mim mal. O importante é que está falando de mim, estou sendo visto. Coloque isso na sua agenda e você vai ver como Deus vai operar agora. Eu não estou pregando mais porque eu errei e a igreja me disciplinou e não sei o que. Pronto, já venceu a disciplina? Levanta-te, põe-te em pé, Deus quer falar contigo e vai pregar a palavra de Deus. Pronto. Então tem críticas que são como pedras, que machucam. Imagine, você está num lugar, de repente recebe uma pedrada e essa pedra vai até o seu crânio, até o seu cérebro e danifica a sua beleza. Imagine. Então tem críticas que são como pedras que faz isso. Então veja bem, visando machucá-la diretamente sobre nós. Uma das críticas que mais são manipuladas dentro das igrejas, em qualquer lugar, fofoca. Se tiver algum fofoqueiro aí agora, se ferrou, viu? A fofoca é uma das doenças mais perigosas que existe nos últimos dias e nas épocas que nós estamos e no antepassado. A fofoca, ela é tão grande que ela derruba uma história de um verdadeiro fiel e comentador. A fofoca é assim: me disseram que Paulo estava doente. O outro que leva a história diz: me disseram que Paulo quebrou a perna. O outro passa para o outro: me disseram que Paulo está paralítico. O outro leva: me disseram que Paulo morreu. Quando vai ver, não existiu nada daquilo. É simplesmente essas pedras chamadas pedra da fofoca, que desonra o seu ministério, os fofoqueiros de plantão que estão dentro dos templos, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro da sua faculdade, aqueles que não conseguem ver você como sucesso, são aqueles fofoqueiros que levam a mensagem. Ou você não sabia disso? Estas pedras, ela faz feridas, elas traz feridas, desgasta as nossas vidas. Só que hoje eu estou lhe dizendo que esses conflitos, ele tem que ser cortado, lançado fora, para Deus lhe dar vitória. Você precisa permanecer sempre assim. Então esses fofoqueiros, o papel dele nos últimos dias é desgastar o seu lado emocional para que você entenda que você, na verdade, não vai ter força,
Porque esses fofoqueiros estão em todos os lugares, rapaz. Eles estão na política, eles estão na igreja, eles estão no seminário, eles estão na alta sociedade. Ou você pensa que para você ser sucesso, você não vai ter que pagar um preço? Vai ter que pagar um preço, filho. Mas você tem que levantar a cabeça, ó, fazer biquinho e cantar o hino da vitória e que cada um pague pelaquilo que está plantando. O importante é que você está fazendo as coisas corretas, vivendo o evangelho correto, fazendo. Não se ligue se seu irmão tem falha ou se comete, se ligue com Deus. Ele é o único que pode fortalecer você, certo? São as fofocas de maledicência praticada pelas ovelhas menor, aquelas ovelhas que é menos madura, que não está amadurecida, certo? Alguns criticam e terão fundamento, sim. Outros precisamos aprender a lidar com elas. Algumas serão proveitosas naquele momento, outras vão contribuir e será um crescimento, onde não haverá nenhuma correspondência para que você possa tratar, como pecado, medidas, referente àquela questão da palavra que a palavra de Deus diz sobre nós, mas a palavra de Deus diz lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, que o nosso espírito seja brandouro à fé, igualmente desfaceando quando enfrentar críticas pessoais, que você possa estar de punho diante de um ministério que Deus tem entregado na sua vida e na sua história. Que tratar aquelas pessoas com murmurações. Lembra-se que Moisés experimentou essas duras realidades? Êxodo capítulo 15, versículo 24, e o texto é Neemias 16, versículo 41, certo? O pastor sempre encontrará pessoas reclamando de alguma coisa, decorrente de algumas situações proferidas, que as coisas sejam diferentes daquelas murmurações ou manifestações da carnalidade. Muitas das vezes são coisas que vão acontecer que você pode até ficar triste naquele momento, mas eu quero te dizer, não se coloque com tristeza, se coloque com realidade, que você pode ser um vencedor para isso. Mas você tem que ter postura, tem que ter amadurecimento, tolerância, não deixar que as pessoas causem frustrações no seu ministério. Obviamente vai ter tudo isso, mas se você permanecer recebendo isso sem sentir dor, viva a sua história, viva o seu comentário, viva a sua fidelidade com Deus. Tá bom? Hoje nós falamos sobre esses conflitos e que você, por certo, compreendeu e entendeu. Eu quero desejar para você uma madrugada abençoada diante de Deus. Quero desejar todas as felicidades que o Espírito Santo de Deus possa otorgar no seu ministério, na sua vida, na sua igreja. Quero dizer para vocês que sempre é bom estar dando uma explicação dentro daquilo que a gente está vivendo. Então, conflito nós temos que tirar das nossas vidas e conseguir viver com a fidelidade de Deus através do Espírito e através da palavra. Se você continuar vivendo assim, você vai ser bem sucedido, você vai ter respaldo para viver melhor na sua vida sentimental, na sua vida amorosa, na sua vida de profissional. Você vai estar vivendo uma vida tranquila, sobrevivendo todo o desgaste que muitas das vezes é manipulado, é criado história para que você não viva a fé. Tá bom? Fica aí essa mensagem para vocês. Já estou finalizando, acreditando que vocês que me assistiram até agora vão ser abençoados através do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vão ser felizes naquilo que vocês ouviram e vão colocar em prática. As pedras, elas vão ser jogadas, mas se você segurar com firmeza as lutas, Deus vai lhe exaltar em tudo. Então deixa aí os abraços para todos vocês que nos assistiram, dizendo para vocês que a qualquer momento, eu, Apóstolo Nunes, seu servo, está aqui à disposição para a gente debater temas, trazer temas e falar daquilo que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, você sabe que vai ser bom. Quem não crê, infelizmente, vai sofrer as consequências. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para convocar todos vocês. Sábado, nós estaremos na nossa convenção, a partir das 16 horas, ali na Igreja Pentecostal, que vai ser definido alguns trâmites com o presidente e junto com os irmãos ali nós estaremos glorificando o nome do Senhor. Lembrando que a vigília acontece dia 19 no Ministério Internacional Avivamento Bíblico, a partir das 22 horas, nós estaremos ali glorificando a Deus, diplomando um pastor e fazendo a obra do Senhor acontecer naquela cidade onde Deus ele vai manifestar a sua glória e o céu
será aberto para a gente receber curas e manifestações da glória de Deus. Quero dizer para vocês, as nossas vidas estão nas mãos de Deus, Deus está no comando, está no controle. Não desespere, não perca a paz, não perca a esperança, não se desanime, seja forte, valente, supere todas as dificuldades, porque quem está com você é maior do que está no mundo. Não acredite naqueles que não têm nada para lhe oferecer. Não acredite naqueles que não têm nada para lhe sustentar. Não acredite naqueles que critica e que zomba de você. Acredite em Deus, acredite nas orações dos fiéis, que Deus assim ele possa corresponder para vocês, tá bom? Felicidade a todos vocês. No mais, desejo uma boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Valeu? Felicidade, muito obrigado. Deus seja com vocês em nome de Jesus.